Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje celebramos São João Crisóstomo, que nasceu na Síria por volta do ano 350 e faleceu em 407, numa região da atual Turquia. Bispo e doutor da Igreja, considerado boca de ouro pelo dom de comunicar a palavra de Deus, tornou-se um dos maiores pregadores da época. Primeira carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, eis uma palavra verdadeira. Quem aspira ao episcopado, saiba que está desejando uma função sublime, porque o bispo tem o dever de ser irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, modesto, hospitaleiro, capaz de ensinar. Não deve ser dado a bebidas nem violento, mas condescendente, pacífico, desinteressado. Deve saber governar bem sua casa, educar os filhos na obediência e castidade. Pois, quem não sabe governar a própria casa, como governará a Igreja de Deus? Não pode ser um recém-convertido para não acontecer que, ofuscado pela vaidade, venha a cair na mesma condenação que o demônio. Importa também que goze de boa consideração da parte dos de fora, para que não se exponha à infâmia e caia nas armadilhas do diabo. Do mesmo modo, os diáconos devem ser pessoas de respeito, homens de palavra, não inclinados à bebida, nem a lucro vergonhoso. Possuam o mistério da fé junto com uma consciência limpa. Antes de receber o cargo, sejam examinados. Se forem considerados dignos, poderão exercer o ministério. Também as mulheres devem ser honradas sem difamação, mas sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher e saibam dirigir bem os seus filhos e a sua própria casa. Pois os que exercem bem o ministério recebem uma posição de estima e muita liberdade para falar da fé em Cristo Jesus. Palavra do Senhor. Salmo 100. Viverei na pureza do meu coração. Eu quero cantar o amor e a justiça, cantar os meus hinos a vós, ó Senhor. Desejo trilhar o caminho do bem, mas quando vireis até mim, ó Senhor? Viverei na pureza do meu coração, no meio de toda a minha família. Diante dos olhos eu nunca terei qualquer coisa má, justiça ou pecado. Farei que se cale diante de mim quem é falso, e às ocultas difama seu próximo. O coração orgulhoso, o olhar arrogante, não vou suportar e não quero nem ver. Aos fiéis desta terra eu volto meus olhos, e eles estejam bem perto de mim. Aquele que vive fazendo o bem será meu ministro, será meu amigo. Viverei na pureza do meu coração. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único, e sua mãe era viúva.
Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: Não chores. Aproximou-se, tocou o caixão e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: Jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta apareceu entre nós e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação. Jesus se dirigia a uma cidade chamada Naim. Seus discípulos e uma grande multidão o acompanhavam. Ao chegar, deparam-se com um enorme cortejo fúnebre. O corpo sem vida de um jovem era levado para o cemitério. Detalhe: era filho único de uma senhora viúva, a qual, por essa razão, passava a se sentir dramaticamente só. Na concepção judaica, esta mulher, pelo fato de ter perdido o marido e agora o único filho, devia ser considerada pecadora. Jesus rompe com esse preconceituoso padrão religioso. Compadece-se daquela sofrida viúva enlutada. Não chores, diz-lhe ele. E chegando-se ao caixão, tocou-o. Todos ao redor pararam. E Jesus falou com voz firme ao falecido: Moço, eu te ordeno, levanta-te. O morto sentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à mãe. O espanto foi geral, ao mesmo tempo em que glorificavam a Deus por ter enviado um grande profeta e desta forma ter visitado o seu povo. E claro, a notícia logo se espalhou para todo lado. Duas observações sobre este evangelho. Primeiro, dizendo o defunto: Eu te ordeno, levanta-te, Jesus, o Filho de Deus, se nos revela Senhor da vida que supera a morte. 2. Na pessoa de Jesus, Deus visita preferencialmente os pobres e os considerados pecadores. Assim é o sistema de Deus, diferente do nosso. Enquanto nós gostamos de investir naqueles que já têm poder e influência, Jesus começa com aqueles que estão à margem da sociedade. O reino de Deus começa na periferia e revela-se um reino de vida para os deserdados. Oremos. Bom Deus, Teu Filho Jesus nos revelou o imenso amor da Tua graça. Agradecemos-Te por teres feito grandes coisas aos pequenos e pobres e te pedimos que nossas igrejas, iluminadas por Teu Espírito, estejam sempre solidárias com aqueles e aquelas que são abandonados pelos outros. Amém. Coração Eucarístico de Jesus, presente e adorado no Santíssimo Sacramento do altar, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus.